Microsoft lançou um novo sistema que consegue te rastrear em tudo que você faz no computador, até mesmo as senhas que você digita, as conversas que você tem no WhatsApp, absolutamente tudo o que você vê no computador. Pois muito que bem, recentemente a Microsoft anunciou seus novos computadores chamados Copilot Plus PCs, que são novos notebooks da Microsoft. O diferencial deles é que eles vêm com um chip a mais, o chamado NPU. NPU, segundo a Microsoft, é como se fosse um processador, só que ele é separado especificamente para inteligências artificiais. A gente sabe que a Microsoft está nessa pegada de usar muita inteligência artificial com tudo, e ela lançou esses novos computadores com um chip chamado NPU, que é separado no CPU e da GPU, especificamente para rodar inteligências artificiais nesse processador. Não foi por acaso, porque ela vai usar esse NPU para uma nova função que ela anunciou, chamado Microsoft Recall. Microsoft Recall é basicamente um sistema que tira screenshots, capturas de tela do seu sistema de tempos em tempos, tipo 5 em 5 segundos, para você poder usar essa informação posteriormente. Mas basicamente ele faz isso mesmo. Ele fica observando tudo o que você faz na tela do seu computador. Você pode estar fazendo o que for, como digitando senhas, digitando credenciais bancárias, pesquisando na internet, fazendo o seu trabalho, e ele vai estar registrando isso de tempos em tempos. E é óbvio que isso abriu muita discussão de tipo, como que esses dados vão ser utilizados? Será que eu vou ter privacidade no que eu estou fazendo no meu computador? E é isso que eu vou explorar com você em detalhes nesse vídeo aqui. Então não perde nem um segundo, que talvez os seus dados vão ficar vulneráveis depois disso. Basicamente, vamos dar uma olhada então no artigo em português do Resgatar. Resgatar é a tradução em português do nome Recall. E basicamente o que ele explica, né, pra gente dar uma olhada aqui, é basicamente isso aqui que a gente vê. A gente vai fazendo as coisas no computador, ele vai registrando, ele consegue gerando uma linha do tempo pra gente das coisas que a gente fez, olha. Então depois a gente consegue ir vendo tudo que a gente fez no computador e pesquisar isso posteriormente, olha só. Então a dúvida é, será que a gente precisaria mesmo de um chip novo para rodar essas inteligências artificiais? E a resposta a gente vê bem aqui, que basicamente esse usuário está conseguindo rodar o Recall em chips em arquitetura x86 normal, sem ser com o Recall, gente, tá? Então ele já tá usando computadores comuns sem esse chip novo e tá rodando a nova tecnologia Recall da Microsoft. Então aqui a gente já conclui a primeira coisa, que é basicamente a jogada de marketing da Microsoft para vender os novos computadores, tá, gente? Então basicamente nem precisaria desse chip novo para rodar essa tecnologia, mas ela tá usando como marketing para vender esses novos computadores como se eles fossem ultra potentes, como se eles fossem ultra poderosos, só por uma questão de marketing, porque na prática a gente vai ver isso depois, inclusive nesse vídeo, que não precisaria desse chip para fazer isso aí. Inclusive, eu vou fazer isso na prática com vocês usando o macOS. Inclusive, já tem essa função com o aplicativo de terceiro dentro do macOS. Eu vou mostrar na prática para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas, basicamente, então, esse usuário rodou aqui usando o chip 86 normal. E aqui também a gente já vê outro artigo, que é como testar a nova função Recall do Windows 11, mesmo em hardwares não compatíveis. Então vocês podem ver que já tem até passo a passo, gente, de como que faz isso, sabe? Desde como que vai lá nas configurações e busca isso. Então, gente, primeira coisa, não precisa de chip NPU para estar usando essa ferramenta, tá? Então, basicamente, a Microsoft já fez um jogo de marketing gigantesco só para vender os novos computadores e laptops. E agora a gente entra em questões muito interessantes, que é a questão de segurança. Não sei vocês, mas eu fiquei com bastante dúvida, né? Se isso vai registrar tudo que eu faço no computador, a gente tem inúmeros problemas, né? Inúmeros. Tanto para uso pessoal, como onde vão ficar armazenadas minhas senhas, tanto para uso corporativo, gente, porque a gente sabe que o Windows é utilizado em empresas, é utilizado em hospitais, é utilizado em órgãos do governo, e tem muita informação confidencial rolando aí dentro desse sistema operacional, para ele simplesmente ficar tirando prints e salvando sem a gente saber como que isso vai funcionar direito. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje esse artigo aqui, escrito pelo Kevin, que basicamente ele usou um modelo de perguntas e respostas para a gente entender um pouco melhor como que vai funcionar esse novo sistema da Microsoft.
E a primeira pergunta que ele faz aqui é como os dados são processados. Porque, veja, uma coisa é ele capturar os dados e outra coisa é processar esses dados, né? Então, é importante saber se isso vai ser enviado para a nuvem ou não. Se ele vai sair no meu computador ou se ele vai ser processado no meu computador. E a resposta é bem óbvia. Ele diz que sim, todas as suas decisões e todas as partes do processamento será feito no seu próprio computador, né? No seu próprio laptop. Então, basicamente, tudo que é processado por essa inteligência artificial será feita no seu computador, não sairá teoricamente nele. Mas isso também gera outra questão muito importante. Ok, se tudo vai ser processado localmente, né? Isso tem muitas parênteses a se fazer, né? Tipo, será mesmo que não vai ser nada utilizado no servidor? Mas uma dúvida importante é, se isso está no meu computador, como que isso está salvo no meu computador? Porque isso abre muitas questões de cibersegurança, por exemplo, né? A gente já tem hoje questões muito comuns, que é, por exemplo, roubo de sessão do navegador, que consegue clonar o seu navegador web com as credenciais já logadas nos sites. Então, imagine se os hackers, agora que eles vão ter acesso a absolutamente tudo o que você fez no computador, os programas que você abriu, os sites que você acessou e principalmente as informações que você digitou em cada um desses lugares. Então, a parte de como que isso vai ficar salvo é extremamente importante também, né? Obviamente. E voltando lá no nosso artigo, ele até pergunta, então os hackers não vão ter acesso a isso, né? Ele responde, sim, eles vão ter. Mas, teoricamente, ele vai falar aqui pra gente que os dados que são coletados e salvos no seu computador com essa tecnologia do RICAL é salvo no seu computador com criptografia. Então, basicamente, os dados são ilegíveis. Porém, aqui a gente entra numa outra brecha que ele explica aqui um pouco mais adiante, né? Que basicamente, os dados ficam com a criptografia ativa quando você não está logado no seu computador. Então, por exemplo, estou com o computador bloqueado, estou com o computador desligado, os dados estão com criptografia ativa, estão criptografados. Porém, quando estou usando o meu computador, ele precisa estar gravando esses dados, né? Obviamente. E se ele precisa ficar gravando e lendo esses dados o tempo inteiro, os dados, quando você está logado no computador, ficam descriptografados, ficam acessíveis a qualquer um, ficam literalmente acessíveis. E é isso que ele vai nos explicar aqui, que basicamente ele consegue acessar esses dados do Copilot. É mais um post aqui do antigo Twitter, onde ele mostra, olha aqui, gente, ele consegue acessar o banco de dados do RICAL estando logado. Então, basicamente, quando você não está usando o computador, aí sim os dados são criptografados. Mas quando você está logado no computador, que é a maior parte dos casos, né? Quando você está usando o seu computador, os dados estão sensíveis, estão vulneráveis. Olha, ele pode até abrir, enfim, ver esses dados aqui, olha só. E ele fala isso, que ele consegue acessar esses dados tranquilamente. Então, basicamente, gente, a gente sabe que os ataques, hackers, na maioria dos casos, não acontecem quando seu computador está bloqueado, quando ele está desligado, a menos que alguém roube o seu computador fisicamente, né? Mas a gente sabe que ataques, hackers não ocorrem roubando o computador. Então, basicamente, quando você está logado usando seu computador, os dados de tudo que você fez e tudo que você acessou e digitou estão públicos, abertos ali, né? Tipo, pode ser acessíveis a qualquer um, inclusive pelo próprio usuário do computador ali, que nem ele fez esse teste. Bom, tá, então a gente já conheceu o que esse sistema faz, já conheceu várias brechas de segurança, como essa questão da criptografia, mas temos mais um ponto para ser destacado aqui, que é como que essa função vai funcionar, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que usam o computador não tem tanto conhecimento técnico para ficar ativando e configurando funções, né? E aqui temos mais uma bomba, gente. Acredite se quiser, eu tenho uma print para mostrar para vocês. Eu consigo, lá na tela de início do Windows, quando você está instalando ele nessa nova versão do Windows 11, ver que ele mostra para mim que o Copilot, o RICAL, vem ativado por padrão. Então, temos um problema muito grande, que é essa tecnologia vem ativada por padrão, ou seja, você não precisa marcar nada, fazer nada, ele automaticamente fica salvando essas capturas para você, como a gente pode ver aqui no post, né, do Tom, que essa aqui é a tela de início no Windows. Pode ver que eu não tenho opção nenhuma aqui de desmarcar.
Inclusive, aqui ele vai me mostrar que veio ativo por padrão, mas não me dá a função de desativar se eu quiser. Então, basicamente, essa função vem ativada por padrão e você, na tela de instalação do Windows, não tem como fazer nada. Você tem que, posteriormente, ir nas configurações do Windows e desativar se você quiser. O que é um enorme problema, né? A maioria das pessoas nem vai saber que isso existe e vai ficar sendo com os dados espionados o tempo inteiro, né? Enfim, é mais um problema, ele já vinha configurado como um padrão. O próximo ponto a ser discutido é quanto espaço do disco isso vai ocupar. Porque a gente viu que ele tira prints da tela, ele literalmente grava essas informações. Então, tu imagina que ficar tirando print o tempo inteiro de tudo que você faz no computador, quando a gente escuta, a gente pode pensar que ocupa muito espaço, e é o próximo tópico que ele aborda aqui, que é quanto espaço isso vai ocupar, né? Quanto espaço esse banco de dados aí vai ocupar. E por incrível que pareça, gente, muito preocupante essa informação também. Ele traz aqui pra gente que muitos dias de trabalho ocupam o equivalente a 90 KB de dados, ou seja, ele consegue comprimir muitas informações. Ou seja, muitos dias de trabalho vão para muito pouco espaço. E vou falar a próxima informação já, que é basicamente o quão rápido é essa pesquisa, né? Tem aqui um ponto que ele vai trazer isso também. No dispositivo realmente rápido. Ou seja, a gente tem um banco de dados de tudo que você fez no computador, extremamente pequeno, extremamente fácil e rápido de ser transferido, com uma pesquisa extremamente rápida. Então vocês vejam que isso é uma vulnerabilidade muito grande de segurança, né? Porque se tudo que eu fiz no meu computador está compactado em um pequeno arquivinho que é extremamente rápido de ser transferido, qualquer attacker hacker que consiga conexão com o meu computador não vai ficar muitas horas copiando toda essa informação e simplesmente indo tudo muito rápido de uma vez só. Isso, inclusive, é bem preocupante, né? E por mais que você tenha pesquisa ali rápida, o que também facilita a vida dos criminosos, né? Tipo, pesquisar tudo que você fez ali, senhas que você digitou, numa velocidade muito rápida, fazendo com que você não perceba, muitas das vezes, o que aconteceu, né? Bom, isso tudo que a gente conversou até aqui, basicamente, implica em muitas questões de cibersegurança, né? De segurança digital, que é até um termo que ele cita aqui no artigo do autor, né, que é as novas brechas, as novas exposições de dados pessoais feitas com inteligência artificial, né, porque a IA já mudou o mercado generativo, né, já mudou como a gente cria as coisas, sejam imagens, textos, e agora parece que ela vai entrar no jogo também para vazamento de informações, né? Então a gente vai ter nos próximos tempos grandes vazamentos de informação, porque vai ser coletado muito mais informação, né? Basicamente tudo que as pessoas fazem no computador, e a IA vai estar no meio também, né? Interferindo nesse processo também. E por fim, para concluir esse vídeo, eu queria mostrar para vocês isso funcionando no macOS. Essa função de capturar o que o usuário faz não é algo exclusivo na Microsoft, tá? Não foi ela que criou isso. Tem já um aplicativo há muito tempo, na verdade, no dentro do macOS, chamado Rewind. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Rewind. Esse aplicativo aqui não é padrão do macOS, tá bom? E basicamente o que ele faz é exatamente o que o Recall faz na Microsoft. Basicamente ele está executando aqui em segundo plano tudo que eu estou fazendo no meu computador. Ele está de tempos em tempos tirando um print screen. Se eu vir aqui e abrir o Rewind, eu consigo ver uma timeline do que eu já fiz no meu computador hoje e nos últimos dias. Olha só, gente, que loucura isso aqui. Basicamente, tudo que eu fiz no meu computador ficou gravado e armazenado com prints do que eu fiz, inclusive aqui com uma barinha para pesquisar aqui dentro de quais aplicativos eu usei, por data. Então vocês vejam que isso aqui que eu estou mostrando para vocês já é uma funcionalidade existente dentro do macOS, né, que nesse caso, mas não é um aplicativo de terceiro. Então veja, é basicamente esse o funcionamento do Windows Recall, né? Só que esse é um aplicativo de terceiro. O que a Microsoft está fazendo é basicamente adicionando isso de forma nativa no Windows. Então vocês podem ver, ó, tudo que eu fiz aqui no meu computador desde ontem, né, que eu tô gravando isso, ele consegue me dar de tempos em tempos e gerar uma timeline de fato, né, de tudo o que eu fiz. Só para vocês verem que essa ideia de gravar o que o usuário faz
não é algo novo na Microsoft, mas nesse caso que eu mostrei para vocês no macOS, eu escolhi, né? Eu baixei o aplicativo, eu concordo com os termos, e eu posso desinstalar quando eu quiser. O problema no caso da Microsoft, é que ela vai implicar isso como padrão, né? Colocar essa opção como padrão, a gente viu, né? Quando a gente instala o Windows já vem ativado por padrão, e isso implica muitas coisas, principalmente em computadores do governo, em computadores que lidam com muitos dados pessoais, até tipo empresas, né? Tipo, tem muita dados sensíveis. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos das novas notícias. Eu sou o Rodrigo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, tá bom? Se você gostou, não esquece de me seguir lá no Instagram também. Meu Instagram é @rodrigo.com se você quiser me mandar uma mensagem. E te vejo na próxima. Até mais.